Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Sou o Daniel, sou representante discente aqui do PPG-CAM. E hoje eu vou fazer agora uma breve apresentação, né, do professor André. Professor André, se o senhor quiser complementar no final, pode ficar à vontade. A gente também tem aqui a presença da professora Rosijane, né, que atualmente é a coordenadora do programa. Se ela quiser falar daqui a pouco, fique à vontade, professora. Bom, o professor André, ele atualmente é professor adjunto aqui do curso de Ciências Biológicas, da UFMA de Chapadinha. Ele tem bacharelado em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado em Biologia Vegetal pela Unicamp e possui uma sólida formação, né, na área de sistemática de angiosperma. Professor, o senhor pode ficar à vontade para complementar a sua apresentação. Eu vou desligar aqui minha câmera e meu microfone e aí é com vocês. Obrigado, viu, professor, por ter aceitado. Tá certo. Obrigado, Daniel. Obrigado, professora Rosijane, pelo convite, pela oportunidade de apresentar essa palestra. Eu acho que eu vou já compartilhar a apresentação. E aí eu começo. Na verdade, o Daniel apresentou muito bem minha formação. Acho que não tem muito o que complementar. Só pedir desculpas aqui, qualquer problema, porque eu comecei agora, né, na UFMA, então, assim, estou de mudança, estou organizando algumas coisas aqui, e eu queria saber se está aparecendo aí já para vocês direitinho. Sim, já está aparecendo, só que ela não está em modo apresentação. E agora? Está em modo apresentação, será? Deixa. Sim, ótimo. Então tá bom. Gente, eu vou tentar apresentar em uns 45 minutos, no máximo 1 hora, para dar tempo de vocês fazerem alguma pergunta, se vocês tiverem. Mas eu gosto de ficar falando sobre esse tema, então às vezes eu acabo me excedendo. Então, assim, Daniel, se começar a ficar muito longo, começar a passar ali dos 50 minutos, pode me Não, professor, interromper. pode ficar tranquilo, aí o senhor pode levar até, não tem problema não. Tá, pode ficar à vontade, o tempo é livre. Tá. Então tá, gente. O tema dessa palestra, na verdade, né, como são descobertas novas espécies, é um tema que muitas pessoas me perguntam, tanto alunos de biologia, colegas de pós-graduação de outras áreas, e pessoas também que Desculpa, professor, interromper, mas é porque aqui para mim não está aparecendo em tela cheia. Eu não sei se está aparecendo para todos como tela cheia. Qual é o modo da apresentação? Não está aparecendo como modo da apresentação ainda? Não. Deixa eu tentar de novo aqui. Parar a apresentação. Compartilhar. E agora, gente? Não está? Agora para sim. Para mim, já estava no modo apresentação, era compartilhamento que estava errado. Mas vamos lá. Beleza. Eu também não sei se eu estou aparecendo na câmera, então eu estou todo... Tudo certo, está aparecendo sim, está tudo certo. Aqui. Mas então, a ideia é falar sobre um pouco desse tema que é curiosidade de muitas pessoas dentro da academia e fora da academia também, que é a descoberta de novas espécies. Às vezes aparecem, né, algumas notícias no jornal sobre espécies sendo catalogadas, sendo descobertas, e eu queria esclarecer um pouquinho, ou tentar pelo menos esclarecer uma parte do processo que né, dessas descobertas de novas espécies com foco em plantas. Tá? É claro que a gente tem muitos outros tipos de organismos que são descobertos todos os dias, mas eu vou focar mais em plantas, que é principalmente a área que eu trabalho, e os exemplos que eu vou apresentar hoje também estão relacionados à minha pesquisa, embora os processos sejam bastante semelhantes com outros pesquisadores, tá? Mas eu vou falar dos grupos e das notícias, dos casos que eu tenho mais afinidade por ter participado, pelo menos da maioria aqui. E alguns outros casos curiosos também, que vale a pena mencionar. Então, vamos lá. Esse aqui estava com... Bom, agora eu também faço parte aqui do Laboratório de Sistemática Vegetal e do Herbário CCA, aqui da UFMA.
Queria agradecer o pessoal daqui também pelo espaço, por toda a ajuda nesse momento agora de transição. Vamos lá, então. Como são descobertas as novas espécies de plantas? Antes de ir para o processo em si, né, eu queria também esclarecer alguns conceitos, já que a resposta para essa pergunta, ela envolve alguns conceitos importantes e o processo também envolve várias etapas. Então, eu vou falar de alguns conceitos, tá? Então, sobre o que são espécies, o que de fato significa descobrir uma espécie nova, e responder algumas perguntas que também estão associadas ao tema, como quantas espécies desconhecidas ainda existem na natureza, onde vivem as novas espécies que têm sido descobertas, onde podem ser encontradas as espécies ainda desconhecidas, e qual de fato é o processo de descrição e publicação de novas espécies, né? E, por fim, por que nós temos pressa, tanta pressa em descrever novas espécies? Primeiro, definir rapidinho o que são espécies. É provável que muitos de vocês já tenham ouvido falar em diferentes conceitos de espécie, por exemplo, o conceito biológico de espécies, né? Que são aquelas populações em que os indivíduos conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, mas se eles cruzarem com outros grupos, não geram descendentes férteis, ou geram descendentes inférteis, no caso, né? Um exemplo aí, por exemplo, a mula, que é a mistura, né, do jumento com o cavalo, e aí gera um descendente que não é fértil. Então, esse é só um exemplozinho, mas tem, por exemplo, o conceito ecológico de espécie, que já está relacionado ao nicho que cada espécie ocupa. Tem conceito filogenético de espécie, por exemplo, no qual as espécies precisam ser grupos monofiléticos e ter algumas características morfológicas diagnósticas. Então, assim, tem vários conceitos, tem alguns trabalhos que dizem que tem até 30 conceitos de espécies já definidos por aí, tá? Mas tem também uma proposta que indica que, entre todos esses conceitos, existe uma propriedade, ou pelo menos uma característica das espécies que são encontrados em todos esses conceitos, que é entender as espécies como linhagens que evoluem de forma independente, né? Ou seja, os processos evolutivos e as forças evolutivas atuam de forma diferente em cada linhagem. E se a gente começar a pensar nas espécies como linhagens que evoluem independentemente, e esses conceitos, ou os critérios que fazem parte desses diferentes conceitos, forem propriedades e linhas de evidências, né? Aqui a gente tem uma figura que mostra, por exemplo, uma espécie aqui na base, que sofre uma divergência aqui em algum momento. Isso aqui pode ter sido um processo de vicariância, né? Ou por surgimento de uma barreira geográfica, ou então por migração de uma população. E a partir desse momento a gente tem duas linhagens que passam a evoluir de maneira independente, né? As forças evolutivas atuam de forma diferente entre essas linhagens aqui, e no fim desse processo de diversificação a gente tem duas espécies, então. E nesse caso aqui, esses critérios para a espécie, que aparecem aqui de 1 a 9, podem ser essas propriedades, por exemplo, do conceito biológico, então isolamento reprodutivo, pode ser alguma característica morfológica que distingue uma linhagem de outra, pode ser também um nicho, né, uma diferenciação de nicho, por exemplo, de uma linhagem para outra. Então, essa linhagem mais escura aqui não ocupa o mesmo nicho que essa linhagem mais clara. Tá? Então, são propriedades que vão aparecendo ao longo do tempo e que ajudam a gente a perceber que essas linhagens já foram diversificadas mesmo. Tá? Então, se aqui no começo antes dessa diversificação, a gente tem uma espécie só, e no final dessa diversificação a gente consegue claramente reconhecer duas espécies distintas, existe uma zona cinza
em que é difícil a gente definir de fato se é uma espécie só ou se são duas. E aí a gente usa justamente esses critérios e essas propriedades como linhas de evidência para essa diversificação. Aí a ordem que essas propriedades aparecem, o tempo que elas levam para aparecer, isso varia muito de grupo para grupo. Tá? Mas a ideia é que, em vez da gente considerar conceitos diferentes de espécies com base nesses critérios, a gente use justamente esses critérios como linhas de evidência que corroboram ou não a hipótese de que são espécies separadas ou de que são espécies, ou de que é apenas uma espécie, né, na verdade. Tá? Então, a ideia é que espécies, para nós aqui, são linhagens que evoluem independentemente e a gente pode ter algumas evidências dessa divergência entre essas linhagens. E aí a gente teria, então, um conceito unificado do que são espécies. E agora, o que significa descobrir uma espécie nova? Também isso eu gosto de esclarecer, e às vezes eu coloco entre aspas, porque descobrir uma espécie nova, a gente pensa logo que alguém descobriu uma espécie nova, né? E quem que descobriu a espécie nova? Eu poderia dizer que, por exemplo, essa planta aqui, essa melosa, que é uma planta que é endêmica do Maranhão, ela ocorre aqui perto de Chapadinho, inclusive, no município de São Benedito do Rio Preto. Ela é usada pela população local, é uma planta aromática, conhecida popularmente como melosa, e por ser muito aromática, ela às vezes é usada para aromatizar roupas, quando as pessoas vão lavar roupa no rio, por exemplo, às vezes envolvem essas plantas em roupas para deixar a roupa cheirosa. Outras pessoas usam também como repelente de insetos, ou em cachorros, ou nelas mesmas, tá? Então, assim, é uma planta que já é usada, provavelmente por gerações e gerações de pessoas nativas aqui da região, né? E, então, eu acho estranho eu, como pesquisador, simplesmente chegar lá e dizer que eu que descobri a planta, ou então a pessoa que coletou essa planta, dizer que foi ela que descobriu, né? Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma pesquisadora do IFMA, a professora Clenilma, que estudava os óleos essenciais dessa planta aqui e enviou um material para eu identificar, justamente porque ela precisava do nome científico para incluir nos trabalhos de química dela. E aí, quando chegou essa planta lá para mim, ela pertencia a um gênero que eu já estava estudando há algum tempo, e aí eu descobri que era uma espécie que ainda não era conhecida pela ciência. Tá? Então, o que significa descobrir, né? E quem é que de fato descobre uma espécie nova, né? Então, eu digo que não é necessariamente o primeiro contato, a pessoa que teve o primeiro contato com a planta no campo, ou a pessoa que coletou essa planta pela primeira vez e depositou em uma coleção. Eu não acho que a gente pode, de fato, dizer que foi essa pessoa que descobriu, porque outras pessoas já conheciam essa planta, já usavam essa planta, né? Então é um pouquinho controverso dizer que foi a pessoa que descobriu. Mas a gente precisa usar alguma palavra, e nesse caso a gente vai usar a palavra descobrir, e o descobridor da espécie, para a ciência, pelo menos, né, como aquela pessoa que de fato chegou à conclusão de que a espécie era desconhecida pela ciência, e então apresenta essa espécie nova para a ciência através de um artigo científico. Então, aqui, no fim das contas, eu e a Clenilma participamos aqui dessa publicação, em que a gente, de fato, descreve a melosa como Disigostemon riparius, aqui o nome científico dela, né? Então, a gente apresenta aqui uma ilustração, umas fotos. Existem outras coisas que esse artigo apresenta sobre a planta, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Mas depois que essa planta foi descrita formalmente, várias outras pesquisas, e aqui eu nem coloquei todas, se a gente buscar pelo nome científico na internet, a gente vai encontrar várias publicações com relação aos óleos essenciais e testes de reprodução in vitro dessa espécie também, e análise de atividade biológica do óleo essencial dessa planta, né? Então, está aí a importância de
descobrir uma espécie nova. Então, assim, o que a gente vai tratar como descobrir por aqui, né? Então, não necessariamente é o primeiro contato ou a primeira coleta da planta, mas é chegar à conclusão de que é uma espécie nova, é uma espécie desconhecida para a ciência, ou seja, uma espécie que não tem nome científico, que não tem uma delimitação morfológica, por exemplo, né? Então a gente não sabe de fato como aquela planta se caracteriza, e uma planta também sem classificação, ou seja, a gente não sabe a que grupo de plantas esse organismo pertence. Tá? Então é isso que a gente vai dizer que é descobrir, concluir que é uma espécie nova e aí publicar. E quantas espécies desconhecidas ainda existem? Né? Normalmente eu primeiro pergunto se as pessoas acham que ainda existem espécies desconhecidas, mas como o próprio título da palestra já responde essa pergunta, eu começo com essa pergunta aqui, que é: quantas espécies desconhecidas existem, então? Existe um relatório publicado pelo Jardim Botânico de Kew, e normalmente é publicado a cada 2 anos, que é esse estado do mundo das plantas e fungos. É uma publicação que resume vários artigos relevantes sobre diversidade de fungos e plantas por todo o mundo. E nesse trabalho, eles estimam que existam 400 mil plantas já conhecidas e que, no total, existem 450 mil espécies de plantas no mundo. Então, ainda teriam 50 mil espécies de plantas terrestres para serem descobertas. Tá? E isso seria mais ou menos 12,5%, então, de espécies ainda para serem descobertas, o que parece que não é muito, né? Parece que a gente já está próximo de descrever todas as espécies de plantas que vivem no mundo, né? Ou pelo menos em comparação com invertebrados, principalmente insetos, né? Que a gente conhece só 1,5 milhão frente aos 8,5 milhões de espécies que existem, e também os fungos, que a gente conhece só 150 mil espécies de fungos dentro das 2.500 milhões, ou 2,5 milhões de espécies que existem ainda na natureza. Mas será que isso é verdade? Será que a gente está tão próximo assim de já descrever todas as espécies de plantas que existem? Num outro relatório aqui de 2020, baseado nesse artigo de TIC Colaboradores, eles mostram uma tendência, na verdade, de estabilidade de publicação de espécies novas. Então, desde 2004 até 2019, todo ano, 2.000 espécies de plantas, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 2.000 espécies de plantas são descritas. Tá? Então, a gente tem aqui em 2015 um pouquinho mais de 2.000, e aqui no finalzinho, 2019, tem uma ligeira queda, mas essa queda é simplesmente porque ainda os nomes científicos ainda estavam sendo contabilizados numa base de dados, então por isso que tem essa queda, só porque não deu tempo de compilar todos os nomes. Mas provavelmente essa estabilidade aqui ainda segue até hoje, né? Cerca de 2.000 espécies de plantas publicadas todo ano. Isso no mundo todo. Tá? Então não parece que a gente está num ritmo, não parece que a gente está diminuindo o ritmo de descoberta de novas espécies de plantas. Tá? Então, em 15 anos, pelo menos, não mudou essa velocidade ou essa taxa de descoberta de novas espécies. Tá? E aqui para os fungos também a gente tem algo parecido, apesar que a gente já tem um aumento bem considerável no número de espécies novas que vêm sendo descobertas. Aqui, só para mostrar quais são as principais famílias que tem mais espécies novas descobertas. Então, as orquídeas, né? A família das orquídeas, Orquidaceae, com quase 300 espécies descobertas em 2019. A família do café, Rubiaceae, com 160 quase. Asterácea, que é a família do girassol. Arácea, que é a família dos antúrios, né? E leguminosa, claro, a família dos feijões e favas, que a gente conhece. E vejam que 4 dessas famílias, dentre as que têm mais espécies descobertas em 2019, estão entre as mais diversas do mundo mesmo. Tá? Tirando a Arácea aqui, as outras 4 famílias, elas são as 4 famílias mais
diversas de todo o mundo. Tá? Então, mesmo as famílias que mais têm espécies conhecidas são as famílias que têm mais espécies sendo descobertas ainda. Tá? Então, eu acho também que é outro indício de que a gente não está tão próximo assim de descobrir todas as espécies de plantas existentes. E onde estão essas espécies novas, né? Nesse relatório, mostrou que o Brasil foi o país com mais espécies descobertas em 2019, com 216 espécies. Tá? Então, a América do Sul aqui contribui com mais de 1/3 das espécies novas descobertas em 2019. E, na verdade, o Brasil está nessa primeira posição aqui desse ranking já desde 2008, tá? Então, o Brasil, ele é o país onde mais se descrevem espécies novas de plantas desde 2008. Então, isso é bastante considerável, né? E, normalmente, são esses países, Brasil, China, Austrália, Colômbia, que ficam, na verdade, esses outros países aqui ficam brigando pelo segundo, terceiro lugar, mas o Brasil já faz um tempo que é o primeirão. E um trabalho um pouco mais antigo também, que fez uma compilação, mostra que no Brasil, de 1990 até 2006, né? Então aqui a gente já tem também 16 anos aqui, a taxa de publicação de espécies novas do Brasil está próximo de 170, que a gente tem uma média de 170 espécies novas no Brasil, sendo publicadas no Brasil todos os anos, né, nesse período. E aqui também a gente já tinha, desde 1990, uma taxa bem alta de publicação de espécies no mundo todo. Então, também uma média de 2.200 espécies no mundo todo, isso desde 1990, né? Então, esse relatório que é de 2020 mostra que nos últimos 30 anos, essa taxa de 2.000 espécies novas por ano tem sido constante, tá? Tem sido bem regular. Então, o ritmo não mostra nenhuma tendência de diminuição. Então, mais um indício aí de que a gente ainda tem muita planta para descobrir. Tá? E onde estão, né, concentradas essas espécies novas aqui no Brasil? Principalmente na Amazônia, na Mata Atlântica, que é a mais diversa de todas, e também no Cerrado. Um pouco mais recente aqui, a gente teve uma publicação com vários taxonomistas, centenas de taxonomistas do mundo todo, e que mostra que no Brasil também, todos os anos, aqui a gente pode até ver que tem uma média de mais de 250 espécies novas só de angiospermas sendo publicadas todos os anos. Tá? Ainda tem espécies de plantas sem flores, como samambaias e helicópteras, e só uma gimnospermazinha aqui. Mas a gente tem aí mais de 250 espécies de plantas sendo descritas todos os anos desde 2015. Tá? Aqui, de novo, só tem essa queda aqui em 2020 porque não deu tempo desse trabalho compilar todas as espécies que estavam sendo publicadas. Então, na minha opinião, a gente está ainda longe de chegar a conhecer todas as espécies novas de plantas. Então, onde estão, né, de onde vieram essas espécies, ou onde estão essas espécies desconhecidas? Tem um trabalho que mostra esses dark spots aqui no mundo, que são as regiões onde menos se conhece a flora. Tá? Então, a gente tem aqui uma boa parte aqui na Amazônia, a gente ainda tem uma grande parte aqui no Sudeste, né, apesar de ser uma das regiões mais estudadas do ponto de vista botânico, porque a gente tem aqui a cadeia do espinhaço, que inclui os campos rupestres, que são áreas de endemismo e diversidade absurdas, também tem uma boa faixa de floresta atlântica, que é também um dos biomas mais diversos do mundo, né? Mas a gente também tem outros lugares bem importantes e com pouquíssimo esforço ainda de exploração botânica, né? E aqui eles colocam aqui alguns países como Colômbia, Bornéu, Equador, Índia, Mianmar, Nova Guiné, Peru, Filipinas, e Turquia como países de prioridade, né? São países que precisam ser explorados urgente para a gente descobrir logo as espécies que estão ali sem serem conhecidas. E essa
né, essa estimativa, essa projeção de onde estão as espécies para serem descobertas, já bate aqui com um trabalho de quase 15 anos atrás, né, que também prevê que é justamente nessas mesmas áreas, aqui no sul da África, aqui nessa região amazônica de Colômbia e Peru, na América Central também, né? Então, de fato, essas áreas ainda precisam ser bastante exploradas. É possível que as novas espécies, né, as novas espécies a serem descobertas, venham desses lugares que estão mais escurinhos aqui nesse mapa. E onde são encontradas, né, as espécies desconhecidas? Parece que é a mesma pergunta, né, de onde vivem as novas espécies, mas é um pouquinho diferente. Vocês já vão ver quando eu responder aqui. Então, as espécies desconhecidas, na maioria delas, pelo menos, são descobertas em coleções, são descobertas nos herbários. Tá? Nesse trabalhinho aqui, eles estimam cerca de 70 mil espécies de plantas ainda desconhecidas, e mais da metade delas já devem ter sido coletadas e devem estar preservadas em herbários pelo mundo todo. Tá? Aqui a gente tem herbário de Kew, uma foto do herbário de Kew com cerca de 8 milhões de espécimes preservados e que vieram do mundo todo. Então é uma coleção gigantesca e provavelmente abriga muitas espécies novas ainda ali. Tá? Mas não são só os grandes herbários que têm essa importância e essa riqueza nas suas coleções. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de outros casos de herbários bem menores e que também escondem espécies novas. E, bem, isso indica para a gente, né, tanto esses dark spots que a gente viu, quanto essa estimativa de mais da metade das espécies desconhecidas estarem nos gabinetes aqui desses herbários. Primeiro que faltam coletas. Tá? Então falta a gente sair para essas áreas desconhecidas e coletar plantas, mas também faltam taxonomistas e faltam trabalhos de revisão. Tá? Então são os taxonomistas, principalmente, que descobrem espécies novas, e a maioria das vezes essas espécies são descobertas durante trabalhos de revisão taxonômica. Mas será que... Bom, tudo bem, tem muitas espécies novas em herbários, né? Aqui eu vou até contar um caso dessa planta aqui, que foi coletada pela primeira vez por Auguste de Saint-Hilaire, um naturalista francês que coletou muito aqui no Brasil. Tá? E essa plantinha aqui está preservada, essa escata está preservada no herbário do Museu de História Natural de Paris. Essa planta foi coletada provavelmente entre 1816 e 1818, de acordo com as anotações do caderno do próprio Auguste de Saint-Hilaire. E ela demorou para ser descrita. Tá? Durante a revisão desse gênero Stemodia, que eu fiz no meu doutorado, eu acabei encontrando um espécime muito parecido com esse aqui, no herbário de Minas Gerais, do BHZB, que é do Jardim Zoobotânico, lá de Belo Horizonte. E é um herbário que tem 30 mil escatas, mais ou menos. Tá? E dentre essas 30 mil, eu encontrei uma escata que eu suspeitava ser uma espécie nova. Depois de alguns estudos, eu já vou dizer como é que são feitos esses estudos, mas eu cheguei à conclusão de que era mesmo uma espécie nova. E quando eu fui pesquisar em outros herbários, eu encontrei essa outra coleta do Saint-Hilaire, de 1816. E aqui, meu orientador na época, meu supervisor, ele já tinha visitado esse herbário, já tinha visto essa planta em 2001 e tinha colocado só no gênero Stemodia. E ele conhece muito essas plantas. Então, se ele colocou só Stemodia, é porque realmente ele não conseguiu identificar na época, né? Mas ele já sabia da existência dessa planta e ela ficou aí 200 anos, na verdade, até que durante uma revisão do gênero eu consegui chegar à conclusão de que era uma espécie nova. Né? Ela ficou 200 anos guardadinha no herbário de Paris, e aí, em 2018, a gente publicou esse artigo na revista Britônia, em que a gente descreve Stemodia perfoliata como uma espécie nova, e a gente até faz uma brincadeira aqui no título, né?
que é uma espécie nova de 200 anos, lá da Caatinga de Minas Gerais. E aqui tem uma ilustração de como é essa planta, aqui, de como provavelmente ela é viva. Na verdade, a gente não tem nenhuma imagem dela viva, a gente nunca viu essa planta na natureza, a gente só vê essa planta em herbários. Tá? E, bem, ela esperou 200 anos até que um especialista, em um trabalho de revisão, conseguisse descrevê-la e publicá-la num artigo científico. Então, é só um exemplo do que pode estar guardado por aí nos herbários. Mas, então, será que eu não vou encontrar espécie nova, né, em outros lugares? Não é bem assim. Na verdade, tem um caso bem interessante dessa Drosera magnífica aqui, que é a maior planta carnívora do Brasil, uma planta que chega a mais de 1 metro, tá? Que foi descoberta após a postagem de fotos dessa planta no Det Web. Tá? Então, um rapaz que fazia trilhas em uma serra em Minas Gerais fotografou essa planta, postou no grupo Det Web, que era um grupo de botânicos entusiastas de identificação de plantas, né? Postou essa foto no Facebook, e aí os especialistas, né, o Paulo Gonello, o Fernando Rivadavia e o Andreas Flachmann, foram a campo para buscar essa planta, porque ela tinha uma morfologia bastante diferente, bastante distinta, né? Chamava muito a atenção por ser uma planta gigantesca, pelo menos comparando com outras plantas do mesmo grupo. Aqui está uma foto deles no campo, né? E aí eles descreveram essa planta que, de fato, não tinha nenhum registro anterior em herbários. Tá? Então, essa espécie nova foi descrita com base nos materiais que eles mesmos coletaram no campo. Aqui está também uma ilustraçãozinha. Eu tive o prazer de encontrar com o holótipo dessa planta quando ela estava lá em Campinas para ser ilustrada, lá na Unicamp. Eu pude ver a escata ao vivo e é uma planta muito linda mesmo. Então, aqui é um exemplo de uma planta que não tinha registro em herbário antes de ser descoberta. E é um outro caso bem interessante, que ela foi descoberta, né, no Facebook, quase um caso de ciência cidadã, contribuindo para a descoberta de espécies novas. Tem outros casos em que isso aconteceu também, mas acho que esse é o que mais chama a atenção. Se buscar na internet, vai ter um monte de notícia, essa espécie sendo descoberta no Facebook. E esse lugar em que essa planta foi descoberta era, de fato, um lugar pouquíssimo estudado. Acho que, se é que tinha alguma coleta anterior, eram muito poucas. Tá? E depois da descoberta dessa planta, várias expedições foram feitas nessa região e várias espécies novas foram sendo descobertas. Também, se vocês buscarem por Pico do Padre Ângelo, em Minas Gerais, vocês vão ver um monte de notícia de descoberta de espécies novas nos últimos anos. Tá? Aqui essa espécie foi publicada em 2015. Então, nesses últimos 10 anos, dezenas, talvez, de espécies já foram descobertas nessa mesma localidade, por ser uma área com pouquíssimos estudos, né? Uma área praticamente desconhecida do ponto de vista botânico. Tá? Fica no leste, extremo leste aqui de Minas Gerais, umas regiões de campo rupestre também. Então, era uma área bem desconhecida e cheia de espécies novas, né? Mas será, então, que essas espécies novas só estão em lugares inexplorados ainda? Na verdade, nem sempre. Essa Stemodia cipoensis aqui é uma outra planta que a gente descreveu como espécie nova, e ela ocorre nessa região do Espinhaço aqui, numa porção chamada Serra do Cipó, em Minas Gerais. E essa Serra do Cipó é considerado também um dos lugares mais explorados pelos botânicos, pelo menos nessas regiões de campo rupestre. Desde os anos 70, os botânicos da USP e da Unicamp realizavam expedições quase que mensais para essa região, coletando muita planta, descrevendo muita espécie nova. Tá? E mesmo sendo uma região muito explorada, do ponto de vista botânico, a gente conseguiu descobrir uma espécie nova. E não foi no campo, na verdade. Tá? Eu recebi, essa na verdade é a segunda espécie nova que eu acabei descobrindo no acervo do BHZB, que é aquele herbário lá do Jardim Zoobotânico de Belo Horizonte.
eu recebi um material para identificar, e eu fiquei na dúvida de qual espécie que era, então eu resolvi ir a campo e ver essa planta viva, né? E aí, só depois que eu vi ela no campo, que eu tive certeza de que era uma espécie nova. Mas era uma planta que tinha sido coletada recentemente também, mas já é a segunda espécie, né, desse grupo que eu descobri, dentro desse herbário que tem 30 mil espécimes, né? Então, 30 mil espécimes próximo dos 8 milhões de espécimes que tem no Jardim Botânico de Kew é considerado uma coleção pequena. E mesmo nessa coleção pequena, existem espécies novas, e mesmo numa região tida como muito estudada, existem espécies novas. E também, se vocês procurarem por espécies novas de Serra do Cipó, vocês vão ver que todos os anos saem artigos descrevendo espécies novas de vários grupos nessa Serra do Cipó. Na verdade, eu conheço histórias de armários de plantas de espécies novas da Serra do Cipó, ainda na fila para serem descritas e publicadas. Tá? Então, ainda tem muita coisa nova ali para ser descoberta. E um outro caso aqui mais extremo, né, um caso extremíssimo assim, de regiões que não são nem um pouco remotas e que abrigam espécies novas, é a descoberta dessa planta Buchnera nordestina na capital do Maranhão. Então, a gente descobriu essa planta num ponto turístico, em São Luís, na Avenida Litorânea. Aqui está a foto da gente coletando essa planta aqui, né, no meio da Avenida Litorânea mesmo, nesse canteirinho central aqui. A gente pode ver aqui alguns espécimes, essas plantinhas escurinhas, né, bem próximas aqui dos prédios, aqui na região do Calhau. É uma região urbana mesmo, tá? É uma região bem urbanizada, com algumas manchas ainda de restinga, tá? E, bem, eu não descobri essa espécie nova também, assim, foi chegar no campo e andando no mato e tropecei nessa planta, né? Na verdade, ela foi descoberta por acaso, mas antes eu vi essas plantas nesses dois herbários aqui, no herbário do Maranhão, que fica na UFMA, em São Luís, e no herbário Rosa Monchel, que fica na UEMA. Isso foi em 2019, quando eu fui fazer um concurso lá na UFMA de São Luís. Eu aproveitei para visitar esses herbários e acabei me deparando com espécimes dessa Buchnera. E, claro, depois de um tempo que eu tive para analisar esses espécimes, eu cheguei à conclusão de que era uma espécie nova. Mas essa planta também já tinha sido coletada por outro botânico, e há muito tempo atrás. Eu consegui encontrar uma coleta feita provavelmente entre 1856 e 1858, guardada no herbário do Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro, né? Aquele museu mesmo que pegou fogo em 2018, mas a coleção de plantas já estava guardada em um prédio separado, então não sofreu com nenhuma perda com incêndio. Mas aqui está a foto dessa zicata. Então essa foi a planta coletada em 1856 por esse pesquisador aqui, Francisco Freire Alemão e Cisneiro, que chefiou a primeira expedição científica no Brasil, bancada pelo Brasil mesmo, né? Antigamente, antes dele, outros naturalistas europeus vinham para o Brasil coletar plantas e levar para a Europa, mas eram bancados pelos reinos lá da Europa mesmo, né? Então, esse caso aqui, ele foi, de fato, o chefe da primeira expedição bancada pelo Brasil, em solo brasileiro. Tá? E aí ele acabou coletando essa planta, que também ficou no herbário lá do Museu Nacional por mais de 150 anos, até ser descrita formalmente e ser reconhecida pela ciência. Então, essa aqui é a Buchnera nordestina, foi publicada em 2020 aqui na Acta Botânica Brasílica. Eita, pulou aqui. E teve parceria de outras professoras aqui, né? A professora Raíza, também da UFMA, lá de Pinheiro, o professor Vinícius, da USP, lá em Piracicaba, a professora Francisca, da UEMA, e o Arthur, que era aluno de graduação em Biologia lá da UEMA também. Então, foi uma colaboração muito importante para descrever essa espécie nova. E para quem tem curiosidade sobre essa expedição aqui do Francisco Freire Alemão,
Tem esse livro aqui, 14 Camelos para o Ceará, que eu recomendo muito, conta bem direitinho a história de como foi essa expedição, por que ela existiu, por onde ela passou, quem que participou. Inclusive o poeta maranhense Gonçalves Dias participou também dessa expedição, tá? E tem algumas histórias engraçadas sobre ele nesse livro, então recomendo que vocês leiam. Acho que todo biólogo, e principalmente todo botânico, deve conhecer essa história. Tudo bem. Aqui eu vou contar a história de uma planta que também não tinha nenhum registro prévio em herbário. Essa daqui foi uma planta que fez parte do meu estudo de mestrado, Phyllococcus rhizomatosa, também uma espécie de planta carnívora, e que foi descoberta durante um trabalho de licenciamento ambiental. Um amigo meu que estava fazendo licenciamento ambiental em uma fazenda de eucalipto, no norte de Minas Gerais, me mandou foto pelo WhatsApp de uma planta que ele viu nessa área de areia branca. E aí eu vi que era uma planta muito estranha, com as folhas muito maiores do que eu conhecia para o grupo. E ele me levou lá para coletar essa planta e, de fato, acabou sendo uma espécie nova, né? E era uma espécie que realmente nunca tinha sido coletada antes. Não tem nenhum registro em nenhum herbário de que essa planta tenha sido coletada antes dessa coleta que a gente fez junto, lá próximo de 2014. E aí essa planta foi descrita, né, foi publicada em 2015. Foi encontrada no campo pela primeira vez, sem coletas prévias, e publicada, né? Então acho que a gente foi em 2012 mesmo, né? Não foi em 2014, foi em 2012, e demorou 3 anos para a gente descrever essa espécie. Isso porque a gente precisava de mais material, a gente fez algumas análises em microscopia eletrônica de varredura e tudo mais, então levou um tempo até sair esse artigo. Só nos processos de revisão do artigo já demora um tempinho considerável, mas saiu. E no ano seguinte, que saiu, eu levei um amigo que trabalha com outra família, que trabalha com rubiás, que é justamente a família do café, né, uma das que mais tem espécies novas sendo descritas, e no mesmo lugar ele acabou coletando uma planta que também, no fim das contas, era uma espécie nova, do gênero que ele estudava, Psilocarpus, e ele acabou até me homenageando por ter levado ele para esse local onde ele descobriu essa espécie nova, né? Então, existe esse Psilocarpus scatinii, em homenagem a mim, né? Por causa aqui tem o sobrenome, né? Scatinii, e ele quis me homenagear justamente porque eu levei ele nessa área que tinha essa espécie nova. E foi muito legal, porque exatamente no mesmo local em que tinha sido descoberta a Phyllococcus rhizomatosa. E se a gente for olhar em imagem de satélite, é uma área de areia branca no meio do cerrado, que deve ter talvez uns 500 metros quadrados. É uma área muito pequena de areia branca, e essas plantas só foram encontradas nessa área. Tá? E essa área de areia está sendo explorada, está sofrendo uma retirada de areia muito grande para construção civil mesmo. Então, tem pessoas que vão lá com o caminhão e cavam aquela areia, retiram aquela areia para construir casa, e só ali naquela área tem 2 espécies endêmicas, né? Só ocorrem justamente naquela área. Então, são espécies que a gente já pode imaginar que são bastante ameaçadas de extinção. Deixa eu ver aqui, que mais casos. Bom, agora, de fato, vamos falar como é que é, né, o processo de descrição e publicação de uma espécie nova. Tudo começa com esse primeiro encontro, né, o encontro do taxonomista com a planta que vai ser descrita. Normalmente, ou pelo menos na maioria das vezes, esse encontro ocorre mesmo durante as revisões taxonômicas, em que a gente analisa muitos espécimes de herbário, de vários lugares. Então, a gente acaba tendo uma visão bem holística de como é a morfologia das plantas, de qual é a distribuição geográfica dessas plantas que a gente está estudando, né? Então, normalmente, a gente se depara com elas em estudos de espécime de herbário mesmo. Mas também, como eu mostrei em alguns casos, a gente pode acabar topando com essas plantas no campo mesmo, sem ter registros prévios em herbários. Tá?
Mas como é que eu sei que é uma espécie nova? Né? Não é, ou pelo menos na maioria das vezes, não é simplesmente bater o olho em uma planta e a gente sabe com toda certeza de que é uma espécie nova. Às vezes a gente já desconfia olhando quando tem alguma característica um pouco esquisita, ou se ela está numa área em que não tem espécies daquele grupo por ali, né? Mas no começo a gente só desconfia mesmo, a gente ainda não tem certeza de se é ou não uma espécie nova. Tá? E para ter essa certeza, primeiro a gente passa por um processo de identificação. Né? Então a gente tenta de fato, a gente pega aquela planta e tenta de fato atribuir um nome a ela, dentre os que já existem. Né? Então a gente pega chaves de identificação, ou trabalhos de revisão de algum grupo de plantas próximo, ou então listas de plantas, listas florísticas, né, de plantas que ocorrem naquela área. A gente vai atrás de toda a informação possível para ver se a gente consegue fazer uma identificação dessa planta. E normalmente, as plantas que são descobertas hoje em dia, elas já pertencem a um gênero conhecido. Né? Então, normalmente, tem essa facilidade hoje para os taxonomistas, que é pelo menos saber a que gênero pertence essa planta, e isso facilita a escolha de espécies próximas daquela planta para a gente comparar, né? Para ter certeza de que não é nenhuma dessas plantas já conhecidas. Né? Então, esse é um processo importantíssimo, que é, de fato, comparar com as espécies próximas. E por isso é importante saber quais são essas espécies próximas. Normalmente, a gente procura por plantas que são morfologicamente mais parecidas, e também a gente pode se basear em trabalhos de filogenia e buscar espécies que são filogeneticamente mais próximas daquela que a gente está estudando. Tá? Então, é sempre importante a gente comparar com as espécies certas para não correr o risco de descrever uma espécie que já é conhecida, na verdade. Além de comparar com as espécies próximas, a gente precisa estudar o maior número possível de espécimes, ou mesmo que não seja possível estudar o maior número possível de espécimes, a gente precisa pelo menos estudar os materiais tipo. Eu já vou falar o que são esses materiais tipo, e também espécimes que são representativos, né? Ou seja, a gente precisa estudar um número mínimo de espécimes que cubra tanto a variação morfológica dessas espécies mais próximas, quanto a distribuição geográfica. Então, a gente precisa estudar plantas, espécimes que cubram toda a ocorrência dessas espécies mais próximas também, para a gente não cair numa armadilha de descrever como espécie nova simplesmente uma variação morfológica ou uma planta que ocorre num outro lugar e por isso tem algumas características um pouco diferentes, mas só por viver em um lugar geograficamente mais distante mesmo, né? Então a gente precisa estudar muito bem, escolher muito bem os espécimes que a gente vai usar para comparação. E depois disso tudo, né, a gente ainda tem que buscar por informações em protólogos, em revisões, porque às vezes a gente não comparando às vezes com plantas, a gente até consegue encontrar espécimes bem parecidos com essa possível espécie nova, e aí se a gente olha às vezes na literatura, a gente consegue achar algum nome científico que já existe para essa variação morfológica, por exemplo. E aí é o caso de talvez pensar em restabelecer essa espécie, se ela for considerada um sinônimo de uma outra espécie. Tá? Eu tô falando bem por cima como é o processo, tá? Mas assim, existem outras implicações, e isso leva um pouco mais de tempo para explicar, mas basicamente esse é o roteiro que a gente passa para chegar à conclusão de que é uma espécie nova mesmo. Tá? E se a gente chegar à conclusão de que é mesmo uma espécie desconhecida, aí a gente passa para o processo mesmo de descrição e publicação, que segue algumas regras. Né? Normalmente a gente se baseia
nesse Código Internacional de Nomenclatura para plantas, algas e fungos, ou algas, fungos e plantas, e que estabelece uma porção de princípios e regras que são normalmente discutidos, propostos e atualizados por essa Associação Internacional de Taxonomia, de taxonomistas, e essa publicação e essas regras explicam direitinho como deve ser a publicação válida de uma espécie, uma publicação efetiva, né, e que segue, de fato, as normas desse Código Internacional de Nomenclatura. Dentre essas regras, eu vou falar só de algumas, tá? Mas para ser uma publicação válida, então, de uma espécie nova, né, ou o nome de uma espécie nova, esse nome proposto, ele precisa ser acompanhado de uma descrição morfológica, ou então uma diagnose, que é basicamente uma descrição mais breve, mais comparativa, que diz por que essa espécie é diferente das outras espécies já conhecidas, tá? E precisa também seguir várias outras regras que são descritas aí. São dezenas de regras que tem no código que precisam ser observadas para uma publicação válida de um nome novo. E desde 1958 também, para um nome de uma espécie nova ser válido, ele precisa ter indicação de um espécime tipo, né, para esse nome. E o espécime tipo é justamente uma escata que está em um herbário e que foi usada na descrição dessa espécie. Tá? Então, normalmente, a gente seleciona um material como holótipo para essa espécie, para esse nome, né? Indica em qual herbário esse espécime está guardado, e se tiver duplicatas desse holótipo, a gente chama de isótipos, e normalmente esses isótipos são distribuídos para diferentes herbários. Para ser efetiva também, esse nome, ele precisa ser publicado ou em material impresso, de ampla circulação, ou, desde 2012, também pode ser em material eletrônico, né, desde que sejam artigos ou livros, né, revistas que possuam aquele famoso ISSN, ou livros que possuam ISBN. Tá? Então, precisa ser... Normalmente são publicadas espécies novas em artigos científicos mesmo, né, mais raramente em livros, tá? Mas para ser efetivo, precisa ter ampla circulação, e normalmente são esses tipos de publicação que tem essa propriedade. Claro, isso aqui são só algumas regrinhas dentre as várias que a gente precisa seguir quando a gente vai publicar uma espécie nova. Né? Existem regras, por exemplo, de como são escolhidos os nomes que a gente vai dar para essas plantas. Tá? Então, isso, quem tiver curiosidade, eu acho que vale a pena entrar no site do IAPT e buscar pelo código de acesso livre. Todo mundo pode acessar esses códigos esse código e buscar por essas informações de como escrever uma espécie nova. Aqui um exemplo daquela Stemodius cipoensis, lá da Serra do Cipó, mostrando justamente, né, o holótipo aqui. Então, essa é a escata que está guardada no herbário lá da Unicamp. É o holótipo desse nome, Stemodius cipoensis. E aí tem isótipos, que são duplicatas desse material. Então, tem uma duplicata que eu me lembre no herbário... tá aqui, né? Tem no herbário da USP, lá em São Paulo, no SPF, são os isótipos aqui. No herbário de Kew, lá na Inglaterra, e tem também no herbário de Nova York. Tá? O holótipo, ele está aqui no UEC, que é a sigla do herbário lá da Unicamp. E vejam que aqui tem o nome científico, aqui tem o autor do nome científico, tá? Indicando que se trata de uma espécie nova, e aqui tem o tipo do nome. Então, o tipo foi coletado no Brasil, em Minas Gerais, Santana do Riacho, nessa reserva do particular do Patrimônio Natural Brumas do Espinhaço, na base do Morro Hermoaçu. E aí tem as coordenadas geográficas de onde essa planta foi coletada, que é o nome dos coletores, o número do coletor, tá? E aí onde estão guardados os espécimes, né? Em quais herbários estão guardados esses espécimes. Sempre indicando aqui um holótipo, isso é obrigatório, né, desde 1952. 52 ou 58? Não me lembro.
Mas está aqui, então, a foto desse holótipo aqui. Tá? Publicado na Systematic Botany, que é uma revista que tem ISSN, tá? Então está validamente publicado e está efetivamente publicado também. Eu perdi aqui um slide que tinha justamente outras informações que tinham no artigo. Mas além de ter esse nome aqui, a gente tem uma diagnose, que é uma descrição bem breve de como essa espécie se diferencia de outras espécies. Aí a gente tem a descrição morfológica dela mesmo, que aí é uma descrição bem minuciosa de todas as estruturas morfológicas, micromorfológicas até. Nesse caso, a gente usou microscopia eletrônica de varredura para descrever os tricomas. A gente pode colocar, por exemplo, comentários sobre a etimologia, né, de por que a gente escolheu esse nome. Então, Cipoensis, a gente escolheu justamente porque era uma espécie que foi coletada na Serra do Cipó. A gente pode também apresentar mapa de distribuição, né, da espécie. A gente normalmente coloca lista de outros materiais que foram usados tanto para a descrição dessa espécie, como materiais que foram de outras espécies que foram usados para comparação, né? A gente pode também colocar avaliações de status de conservação dessas espécies, enfim, um monte de outras informações relevantes e complementares, além daquelas obrigatórias de acordo com o Código Internacional. E aqui, só respondendo aquela última pergunta, né, por que a gente tem tanta pressa em descrever espécies novas? Né? Nesse artigo recentemente publicado aqui, Brown e colaboradores estimam que mais ou menos 1/3 das plantas desconhecidas já estão ameaçadas de extinção em alguma dessas categorias da IUCN. Então, aqui nesse gráfico mostra que ao longo do tempo, né, o grau de ameaça das plantas conhecidas já foi crescendo bastante e já chegou a 1/3. Então, tudo que está aqui entre amarelo e vermelhinho são as espécies que estão ameaçadas de extinção, e aqui em verdinho aquelas que ainda não estão ameaçadas. Né? Então, aqui, já depois de 2000, a gente já tem mais ou menos 1/3 das novas espécies, 3/4, desculpa, das novas espécies aqui nessa região de ameaçadas de extinção. Aqui alguns exemplos de espécies recentemente descritas, que foram já avaliadas como vulnerável, aqui como em perigo, aqui ainda não tinha sido publicado na época o artigo, e aqui um artigo que foi uma espécie que foi preliminarmente avaliada como criticamente em perigo, e provavelmente ela já está extinta, tá? Porque essa área onde ela foi descoberta, ela foi totalmente inundada pela construção de uma barragem, tá? E aí o habitat dessa planta aqui foi completamente alterado. Então é possível que essa planta foi recentemente descrita e já está extinta na natureza. Então, por isso que a gente tem pressa em descrever as espécies novas, né? Porque é muito possível que a gente já esteja perdendo essas espécies desconhecidas já estejam sendo extintas mesmo antes de serem conhecidas pela ciência. Eu acho que já deu tempo aqui da palestra. Eu agradeço, então, mais uma vez o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, professora Rosijane, coordenadora, que me convidou para dar essa palestra, o Daniel também, que me ajudou a organizar aqui. Agradeço a UFMA também pelo espaço, pela infraestrutura, e agradeço também a estrutura do Laboratório de Sistemática Vegetal e também do Herbário CCAA, aqui da UFMA de Chapadinho. Então, muito obrigado também a todo mundo aí pela atenção. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição aqui para responder, se eu conseguir. Oi, professor André. Boa palestra, obrigado, né, pela excelente palestra. Aí agora a gente abre para possíveis perguntas, né, comentários, dúvidas. Aí o pessoal que está aqui conosco pode ficar à vontade agora.
Tá. Daniel, você quer ter uma pergunta aqui? Não sei se você vai... Eu posso ler ela. Boa noite, professor. A palestra foi excelente. Muito obrigado. Gostaria de saber a sua opinião sobre a valorização de estudos relacionados à descoberta e descrição de novas espécies, especialmente no contexto atual da pesquisa científica. Bom, eu acho que é sempre um desafio, na verdade, ter esse tipo de trabalho valorizado, né? Na verdade, a taxonomia é uma área da ciência historicamente desvalorizada, né? E a taxonomia é, de fato, a área responsável pela descrição dessas espécies novas. E trabalhos de revisão taxonômica são os trabalhos que mais geram a descoberta de novas espécies. E talvez por ser algo que é feito desde sempre assim, na história da botânica, esse tipo de trabalho, talvez as pessoas tenham uma visão de ser talvez uma ciência arcaica, né, e ultrapassada, obsoleta, e por algum motivo perde cada vez mais talvez o prestígio, né, frente a essas inovações de sistemática filogenética com base em dados genômicos, né? Então, hoje em dia é mais fácil você conseguir financiamento para um projeto que utiliza tecnologia de ponta e que envolve sequenciamento de nova geração, e enquanto esses trabalhos de taxonomia mais clássica têm sido negligenciados. Isso é um problema, porque a gente tem formado cada vez menos taxonomistas, sendo que já é, né, um extrato aí de cientistas já pequeno, né? Então a gente já tem pouco taxonomista, não em números absolutos, né? A gente tem muitos taxonomistas atuando, mas a gente tem um número insuficiente, de taxonomistas atuando, e eu vejo com preocupação essa falta de valorização da taxonomia, porque a gente tem formado cada vez menos taxonomistas, né? Então, se a gente tem pressa para descrever espécies novas, então a gente deveria pensar, de fato, na importância da taxonomia e tentar formar mais taxonomistas, né? Não sei se eu respondi por aí. Era por aí a resposta que você esperava, Carlos, mas essa por enquanto é a minha opinião. Deixa eu ver se tem... Eu não sei se eu estava falando aqui, eu não vi as outras, se tem outra pergunta. Vamos ver aqui. James Martin Coutrin Knauf. Parabéns pela palestra, muito obrigado. Na sua experiência, as plantas novas descobertas através de fotos, como aquela da DetWeb, são fotos que costumam ser tiradas por botânicos ou também pela população em geral? Mesmo com a crescente da ciência cidadã, sinto que ela ainda fica muito na bolha dos cientistas da área. Gente, eu não sei, assim, faz tempo que eu não tenho mais Facebook, então eu não tenho mais acompanhado o DetWeb, mas na época que eu participava, tinha muita gente que não era da botânica e que postava fotos para identificação, mais por curiosidade mesmo. E eu acho que talvez no DetWeb a maioria seja de botânicos, não sei, mas tinha bastante gente que não era botânico e que era mais preocupado mesmo em tirar foto, gostava de tirar foto e gostava de saber o nome dos organismos, né? Não só de plantas, mas de bicho também, o nome daqueles bichos e plantas que elas fotografavam. Tá? Não sei se isso ficava muito na bolha dos cientistas, não. E tinha uma comunicação até bem boa, assim. Claro, né, tem casos e casos, tem pessoas que têm uma opinião um pouco mais forte do que ou pelo menos se acha mais importante por ser cientista. Isso sempre sempre teve. Mas eu me lembro de conversar com pessoas lá no DetWeb e elas serem super abertas, a gente trocar muita ideia de onde foi tirada a foto. Então, várias novas ocorrências a gente acabou descobrindo por essas fotos.
Mas acho que hoje em dia no iNaturalist, por exemplo, é um lugar também que pode ajudar muito a descobrir espécies novas, ou pelo menos ajuda a entender melhor a distribuição de algumas espécies que têm ocorrência mais restrita e tal, né? Eu acho que a ciência cidadã é outra área que a gente precisa também investir um pouco mais, pelo menos na área da botânica, de alguma forma, e tentar, né, já que a gente sofre um pouco com a insuficiência de taxonomistas, né, tentar usar e compartilhar do conhecimento do cidadão comum e também dos materiais que eles produzem, né, os lugares que eles acessam e tiram fotos e tudo mais. Eu acho que a ciência tem muito a ganhar com isso. Vamos ver. Maiele. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra. Obrigado. Gostaria de saber o que acontece em casos de classificações erradas ou descoberta de plantas que já foram descritas. É comum acontecer? Maiele, isso era muito comum, na verdade. Hoje em dia é um pouco menos, né? Mas antes de ter internet, antes das pessoas se comunicarem de forma mais rápida e mais fácil, o que acontecia muito era que pesquisadores acabavam descobrindo, às vezes até ao mesmo tempo, ou num intervalo de tempo nem tão grande assim, descreverem como espécie nova, como duas espécies diferentes, a mesma planta, né? E também, de acordo com as normas do Código de Nomenclatura, na verdade, ali quem publicou antes, né, seguindo todas as regras certinho, então a publicação válida e efetiva, que foi feita primeiro, é a que tem prioridade. Aí, nesse caso, todos os outros nomes que foram publicados posteriormente e que pertencem à mesma espécie, elas entram no que a gente chama de sinonímia, né? Aí a gente coloca uma lista desses nomes, eles são válidos, são efetivamente publicados e tudo mais, mas eles não são aceitos, né? A gente não usa eles para se referir àquela espécie, a gente usa aquele nome mais antigo. E aí todos esses vão para a sinonímia, porque é importante também manter o registro desses nomes, que esses nomes foram publicados. Mas já aconteceu recentemente comigo de eu me deparar com uma espécie que foi descrita na Colômbia como sendo uma espécie nova de bacopa, que é um outro gênero que eu estudo. E isso foi, acho que em 2020, 2021, foi recentemente publicado. Mas aí eu vi que, na verdade, ela pertencia a um outro gênero, na verdade, até a outra família. E isso aconteceu, provavelmente, porque o autor daquela espécie não teve acesso a material de uma espécie, da espécie que já tinha sido descrita, né? Então, como ele acabou não vendo material suficiente daquela planta em outros países, né, países limítrofes até, ele achava que era uma espécie nova e, na verdade, não era uma espécie conhecida e com uma distribuição relativamente ampla até. Acontece hoje em dia, mas é bem mais raro. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a outras publicações muito mais fácil, então a gente já sabe normalmente a gente já sabe se aquela planta já foi descrita ou não. Nixonei Azevedo. Professor, qual a sua opinião sobre até que ponto uma linhagem espécie de fato pode ser considerada nova, tendo em vista a variação morfológica que uma mesma espécie pode apresentar? Pois é, Nixonei. É aquilo que eu estava falando, né? Existem vários critérios que a gente pode adotar como linhas de evidências para dizer se é uma linhagem só ou se são duas, né? Então, são evidências que corroboram uma hipótese de divergência de linhagens, nesse caso. E tem gente que tem alguns pesquisadores que defendem que apenas uma dessas evidências já é o suficiente para a gente reconhecer como uma espécie nova, né? Tem outros que defendem que a gente precisa ter pelo menos 3, assim, tem números arbitrários, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente pensa numa variação morfológica muito grande de uma espécie, quando a gente vê uma continuidade, né, nessa variação, é muito difícil a gente dizer que é uma
que é mais de uma espécie. Embora existam os chamados complexos de espécie, que aí, de fato, são provavelmente aquelas espécies que estão naquela zona cinza, ainda num processo de especiação, em que existem poucas ou nenhuma evidência daquela divergência. Mesmo que ela esteja ocorrendo, né, a gente não consegue observar. E eu acho até que muitas espécies novas ainda vão ser descritas depois que a gente tiver metodologias que ajudem a gente a enxergar outras evidências, talvez evidências genéticas, que a gente não consegue, às vezes, ainda entender, né? Mas, né, normalmente, essas que têm uma variação morfológica muito grande também têm uma distribuição geográfica muito grande, e aí a gente tem que partir para outras abordagens, né? Talvez testar se existe fluxo gênico entre os extremos dessa distribuição geográfica. A gente tem que buscar por outras abordagens, outras linhas de evidência, além da morfológica, né? Não sei se eu respondi exatamente o que você estava esperando. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Sim, pensando, né, no sinônimo, naquela pergunta da Maeli, mas também existe o contrário, tá, Maeli? Às vezes, a gente descobre, durante os trabalhos de revisão, que uma planta que foi colocada como sinônimo de outra, na verdade é realmente diferente daquela, então a gente precisa tirar aquele nome da sinonímia e restabelecer ele, né? Tem até um trabalhinho que eu estou fazendo agora que a gente vai descrever uma espécie nova e ainda vai restabelecer um outro nome que tem sido tratado como sinônimo. Então ela está escondidinha ali, mas na verdade o que é uma espécie, na verdade são duas, né? O que a gente trata como uma espécie são duas, e esse outro nome está escondidinho ali. Aí nesse caso a gente não precisa descrever de novo, né? Como já existe esse nome publicado, a gente usa aquele nome mais antigo que serve para ela também. Tá? Então a gente pode resgatar da sinonímia espécies. Isso também não é pouco comum, não. Quer dizer, não é pouco comum, não. Acontece bastante até. Nos trabalhos de revisão taxonômica isso é bem comum. Bom, mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, então acho que é isso. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, é só um comentário. Que bom. Maeli. Que bom, Maeli. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Uma palestra excelente. Caso alguém tenha esquecido, né, de assinar o formulário, eu peço que, por favor, entre no link que eu enviei aqui no chat. Professor André, muito obrigado pela disponibilidade. Acho que foi excelente a palestra. Então, acho que a gente encerra por aqui, caso ninguém tenha mais outro comentário. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. A professora Francisca mandou um oi ali também. Acho que a professora Rosiane quer falar também. Boa tarde. Obrigada, André, pela palestra, excelente. Assim, nossos alunos aqui tiveram aí muita sorte, né? E aí a fala do André, bastante enriquecedora, cheia de exemplos, assim, serve para todos os tipos, né? Desde morfologia sistemática, nomenclatura, casos de campo, né? Foi bem enriquecedora a palestra. Então, nós que agradecemos aqui pela palestra, abrindo aqui com chave de ouro, entrando aqui no nosso programa de pós-graduação, em breve, que sou André, e aqui também no curso de graduação, aqui na UFMA. Então, a gente que agradece, tem muito a ganhar, né? Então, obrigada a todos que participaram e que aprenderam bastante, né? Então, uma boa tarde a todos, e obrigada a Daniel, a professora Francisca Helena, por participar também conosco. E é isso, gente. Um abraço a todos. Abraço, Rose e Jane. Abraço, André. Ô, professora, abraço, saudade. Estou morrendo de saudade. Logo eu estou para aí, para a gente trocar uma ideia. Venha mesmo. Nossos alunos aqui de Sistemática Filogenética estão a maioria aqui. Que maravilha.
A professora Francisca Helena foi minha supervisora esses últimos 3 anos também, no pós-doutorado lá na UEMA. Foi uma mãe para mim, lá em São Oh, meu Luís. Deus. Rosijane, meu amor, você conseguiu uma joia aí do teu lado. Estou morrendo de dor de cotovelo aqui. Até hoje eu não me recuperei. Mas que bom que o André está pertinho agora. Espero que agora... Isso, tá Eu espero... pertinho. Compartilha ele aqui de vez em Ah, quando. por favor, por favor. Obrigada. Tá. Um abraço, André. Outro. Se cuida, querido. E depois tu responde a minha mensagem aqui que eu mandei para ti, tá? Tá certo, professor. Porque o pessoal, Rosijane, o pessoal tá levando material de doação aí para o herbário, mas eu estou precisando aqui de um esclarecimento do André. Se tá? for aquela alga, é porque não é para vir por enquanto, não. Eu não sei o que é. Eu acho que as meninas é que, sei lá, confundiram os números, porque não veio na tabela, né? Mas estava ali separadinho. Elas foram para o campo, estão indo para o campo para melinizar todo mundo. Maravilha, esse campo é bom demais.